chamo à tribuna o vereador Caio André para sua participação no bloco 3. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, o assunto que me traz este grande expediente no dia de hoje é o assunto que eu dei início no dia de ontem, ainda no pequeno expediente, vereador Mitoso. Nós tratávamos ontem da parceria entre o governo do Estado e da Prefeitura em relação à Companhia Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, que, junto com essa parceria ao governo do Estado e da Prefeitura, vereador Joelson, irá, além de aproveitar o gás, como disse no dia de ontem, o gás produzido pelo aterro sanitário, irá também levar energia limpa para o nosso transporte público, levar energia limpa para os veículos utilizados pela Prefeitura de Manaus, o que trará para Manaus uma economia muito grande, e é desse tipo de parceria que o povo da cidade de Manaus, o povo do Amazonas necessita. E aí, o segundo assunto que me traz a este pequeno expediente, Vossa Excelência quer falar sobre esse assunto, vereador Mitoso? O segundo assunto que me traz a este grande expediente é justamente sobre o jogo entre o Manaus Futebol Clube e São Raimundo Futebol Clube, que acontecerá nessa quinta-feira. O vereador Mitoso havia me procurado ainda na semana passada, no dia 15, quando houve o novo decreto governamental em que trata dos assuntos da cidade de Manaus, e não estaria contemplado a liberação do público, seria um público muito reduzido, de apenas 1.000 pessoas, nos estádios, e atendendo ao pedido do vereador Mitoso, também conversei com o vereador Rodrigo Guedes, conversei com o governador do estado do Amazonas, o governador Wilson, que prontamente atendeu o pleito, não só do Manaus Futebol Clube, como do São Raimundo, e do grande público da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, que está ávido por assistir, estar novamente dentro dos estádios de futebol. Foi um novo decreto, especialmente para o futebol amazonense, não vai se ater somente ao confronto entre Manaus e São Raimundo, que acontece na quinta-feira pela Copa do Brasil, mas está estendido ao campeonato amazonense e às competições que os clubes amazonenses estão disputando nesse momento. Era um anseio dos clubes, era um anseio da comunidade do futebol amazonense. Pena que o São Raimundo resolveu realizar a partida, não sei se em virtude do tempo, no estádio da Colina, onde nós teremos um público muito reduzido de apenas 3.000 pessoas. Se na Arena da Amazônia fosse, o público seria de até 13.200 pessoas, não é isso, vereador Mitoso? Já cedo uma parte agora a Vossa Excelência para tratar desse assunto. Senhor presidente, vereador Caio André, Vossa Excelência, que realmente tem feito, dentro de vários discursos aqui na Câmara Municipal de Manaus, levantado uma bandeira do esporte, como eu tenho também feito, não seria de outra forma, que Vossa Excelência foi secretário, e um bom secretário da infância, da juventude e do esporte ali, da SEGEL, né? SEGEL, no estado do Amazonas. Nós, então, somos muito alinhados com relação a esse tema. E, realmente, nós tratávamos já com bastante antecedência com relação à Copa do Brasil, podendo oportunizar ao público amazonense um derby local, onde pudesse atender o maior número de pessoas, de torcedores, num local aprazível, num estádio da grandeza que merecia essa competição. O confronto entre Manaus e São Raimundo merecia um local adequado, não desmerecendo de maneira nenhuma a Colina e os Amit, que são também arenas, né, de alta qualidade, tanto é que foi arenas da Copa do Mundo, mas estou falando da quantidade de público em virtude da
da redução, ainda da restrição que o Estado brasileiro, digamos assim, está ainda impondo, digamos assim. E nós estávamos falando sobre isso, tínhamos a certeza, eu liguei para o governador, Vossa Excelência também interviu, teve uma conversa com o governador, e estávamos apenas esperando o decreto sair, para que nós pudéssemos, então, oportunizar para o público amazonense um grande jogo numa grande arena. Lamentavelmente, às vezes o combinado aqui sai fora da nossa ação, porque o mandante não era o Manaus, o mandante é o São Raimundo, e o mandante escolhe local, horário, dia, enfim. Então, é lamentável que o prejuízo não é só para o futebol amazonense, mas para o público que gostaria de participar, né, de um grande jogo. O governador fez o seu melhor, e a outra parte fez o pior, que foi reduzir. Quando o governador libera para 13, a outra parte vai e diz, não, só quero 3. Enfim, eu quero também parabenizar o governador Wilson Lima, o vereador Caio, na oportunidade também, que ele anunciou uma implantação de 10 escolinhas de futevôlei em Manaus a partir de março. Então, é uma ação também muito boa, legal, acho que envolve a juventude, envolve aí a garotada. O futevôlei, ele também te dá uma habilidade de uma formação, não só para esse esporte, mas para o futebol, porque é um futevôlei, uma parte, inclusive, do esporte, em que hoje muito usado nas categorias de base já do futebol, para que a pessoa pudesse ter habilidade, controle de bola, faz parte do ensinamento do futebol, hoje o futevôlei. Então, parabenizar o governador Wilson Lima, que esse projeto Mais Futevôlei nos bairros, levando para os bairros adjacências, então, por meio da Fundação de Alto Rendimento lá, então, esse projeto, parabenizar. Vai alcançar o interior do Estado também. E também o interior do Estado. Então, que legal, né? Então, parabenizar por essa ação. E também a iniciativa que Vossa Excelência acabou de anunciar na primeira fala, com relação ao gás. Nós temos um potencial enorme do gás. A gasolina é um tipo de energia que tem durabilidade, tem tempo, né? E o gás também da mesma forma, mas se nós pudermos ter todas as alternativas, como o álcool, né, o gás, que é muito, no nosso estado, ele é bem, tem vários locais, várias cidades, e nós podemos aproveitar. Então, parabenizar também por essa ação, porque quanto mais você tiver alternativas de combustível, álcool, gasolina, gás, melhor ainda para o consumidor, que aí é uma competição sadia entre aquelas alternativas e, com certeza, a tendência é diminuir os custos desse combustível. Então, parabéns por vosso discurso dessa manhã. Agradeço e acolho a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência que discursou sobre o assunto ainda da partida e da liberação dos estádios na semana passada, e eu fiz questão de conversar com Vossa Excelência e dizer que a intenção do governador Wilson Lima e do governo do Estado era liberar, e que isso aconteceria de pelo menos 30%, graças à sensibilidade e ao entendimento do governador Wilson Lima. Isso já está não só para esse jogo agora de quinta-feira, mas para todas as competições em que os nossos representantes do futebol amazonense estarão participando. Eu concedo uma parte ao nobre vereador Rodrigo Guedes. Microfone do vereador Rodrigo Guedes. Vereador Caio André, dirijo-me aqui ao vereador que me antecedeu, pedindo de uma forma muito clara que o vereador não seja leviano, vereador. Por favor, não seja leviano. Eu não tenho bola de cristal, vereador. A gente tinha até quinta-feira para decidir aonde seria o jogo, até quinta-feira de manhã, pela manhã.
Ontem que o governador decidiu público de 30%. Ontem. Eu não trabalho com hipóteses. Eu não tenho contato do governador. Eu queria ter, para perguntar, para até falar, e aí, governador, dá para ter um público maior? Não tive nenhuma pessoa sequer do governo que falou que seria maior. Nem nas nossas conversas que temos aqui diariamente, vereador Caio André, eu e Vossa Excelência, em nenhum momento foi dito de que seria liberado. A última vez que conversamos, vereador, aqui rapidamente, questão de alguns segundos, foi que Vossa Excelência iria pedir para ter o público. Mas eu não trabalho com hipótese, eu não tenho como trabalhar com que eu não sei o que vai acontecer. A gente tinha até quinta-feira para decidir, e até quinta-feira o público era de 1.000 pessoas. Por acaso o nosso time não iria querer um estádio lotado com 13.000 pessoas? Por acaso o São Raimundo, time que eu tenho a honra em ser o diretor, está nadando em recursos? Nem o dinheiro para pagar a folha agora do final do mês a gente tem. Então acho que você acha, Vossa Excelência acha, desculpa, que a gente não iria querer a receita do público de 13.000 pessoas? Se eu pudesse, eu botava no Maracanã, para ter, inclusive, maior receita. Lógico que lá não teria público, mas quanto maior a receita, melhor, para a gente custear as atividades do time. Mas ninguém, absolutamente ninguém, nem as pessoas que eu tenho contato no governo, da Secretaria da Fundação de Alto Rendimento, me deram nenhum briefing de que aumentaria. Então, não tenho como trabalhar com o hipotético. Até quinta-feira, nem se falava na possibilidade de aumentar a quantidade de público para os estádios. Foi feito no dia 15 de fevereiro, um decreto, foi publicado, um decreto do governo, de que o público para todos os eventos, inclusive esportivos, eram de 1.000 pessoas. Até 1.000 pessoas. Até 1.000 pessoas. Até 1.000 pessoas. Se tivesse sido decidido naquele momento, ou pelo menos alguém tivesse entrado em contato e, olha, segura, porque eu acho que vai aumentar, eu acho que a gente vai rediscutir, até quinta-feira nem o assunto da rediscussão tinha chegado a mim. Se outras pessoas têm acesso a isso, essa informação de uma possível rediscussão, eu, Rodrigo Guedes, não tenho. E aí 1.000 pessoas na arena, com um custo muito maior, e 1.000 pessoas na Colina, que é o estádio, inclusive, que pertence ao São Raimundo Esporte Clube, tá, por meio de comodato, em posse do governo do estado do Amazonas, 1.000 pessoas por 1.000, com custo maior na arena, eu faria, logicamente, na Colina, que é próximo, inclusive, da comunidade, porque fica no bairro do São Raimundo. Agora eu não tenho bola de cristal. Então, dizer que eu optei pelo pior, inclusive no momento em que o time está precisando tanto de recursos, não tem recursos, aí é muita leviandade. Não pode ser feito isso. Vamos tratar as coisas com seriedade. Até quinta-feira era o prazo estipulado pela CBF para nós decidirmos o local do jogo da Copa do Brasil. A gente não decide hora. A gente só poderia decidir o local, única e exclusivamente. E até quinta-feira eu não tinha a mínima ideia de que poderia, de fato, aumentar. Se alguém tivesse pelo menos dado o famoso bizu, sabe, olha, pode aumentar. Né? Não de que ia pedir para aumentar, mas de que poderia aumentar, aí eu deixaria na arena, nem que fosse para arriscar chegar ali, posteriormente, um decreto, mas eu não sabia. Vereador Rodrigo, eu em momento nenhum disse que Vossa Excelência havia trocado ou tinha escolhido o pior, pelo contrário, eu disse que lamentava que o jogo estava marcado para o estádio da Colina, em função do público, e que acreditava que isso só poderia ter acontecido em função do tempo. Foi o que eu discursei aqui. Inclusive, entendo perfeitamente esses prazos. Acho, inclusive, volto a dizer, que é um lamento nós não termos um público maior. Aliás, ninguém falou que Vossa Excelência havia escolhido o melhor ou o pior, mas o clube escolheu aquilo que tinha que escolher naquele momento. Eu concordo com Vossa Excelência nesse sentido. Inclusive, falei com o Jorge da FAAL, presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento, de que eu estava tratando com o governador e que o governador já havia acenado no sentido de que iria consentir, isso ainda na quarta-feira passada.
Falei para Vossa Excelência que estava conversando com o governador e que haveria essa possibilidade, mas eu entendo perfeitamente, até porque eu sei como as coisas funcionam dentro dos clubes, a gente não decide essas coisas sozinho. E prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Concedo agora uma parte ao vereador William Alemão, que está com o microfone aceso há algum tempo. Obrigado, vereador Caio. O que eu venho falar aqui é que boa parte do setor de alimentação fora do lar, os famosos restaurantes, bares e lanchonetes, aguardavam ansiosos por essa reunião para finalmente, depois de todo o transtorno causado em várias ruas, onde foram rasgadas para passar a tubulação de gás, esse gás finalmente comece a chegar nesses restaurantes, para que a gente consiga baratear o custo da nossa alimentação. É um outro custo, o gás se torna muito mais barato, e o setor está ansioso. Desde 2016, se não me engano, tem o projeto na Cigás para ser aprovado. A Brasel tem vários projetos lá que até então estão aprovados, mas não tinha gás, não tinha como fazer a ligação. Então, parabéns pelo tema que trouxe à casa. Parabéns ao prefeito, ao governador, por ter feito essa parceria e finalmente sair do papel e botar esse gás em funcionamento. Sobre o segundo assunto, relacionado ao público, que bom que está tendo uma discussão sobre eventos esportivos e a quantidade de público. O setor também vem capengando o setor de eventos, recebeu com muita alegria poder voltar a funcionar com até 1.000 pessoas. Eu conversei com o vereador Mitoso semana passada, entendia e entendo bem hoje a alegria de ouvir que vai poder também trabalhar com 30% da lotação, mas muito mais longe já estivemos. Então, para frente que se caminha, eu espero que o quanto antes a gente consiga ter uma vida normal com estádios lotados, sem a preocupação de que estádio lotado se torne hospitais lotados no outro dia. Obrigado. Eu agradeço e acolho na íntegra o discurso de Vossa Excelência, vereador Alemão. Também estou muito feliz e satisfeito que, finalmente, o setor privado vai poder adquirir esse gás. E eu tenho certeza que agora, com a chegada da Eneva, para concorrer com a Petrobras, com a própria Cigás, na distribuição desse bem, desse combustível fóssil, dessa energia não renovável, vai também baratear ainda mais os custos desse setor tão castigado com essa pandemia. Senhor presidente, era o que tinha a tratar neste grande expediente. Obrigado pelo tempo, pela atenção de todos. Tenham todos um bom dia.